Vamos para a próxima questão. O cargo de também reaplicação de Ipatinga, questão número 5, o cargo de presidente da Caixa dos Advogados é dos mais relevantes para a OAB. Um advogado eleito para tal cargo, não tendo como concluir o seu mandato, de acordo com as normas do Regulamento Geral da Advocacia e da OAB, deve prestar contas. Vamos ver as respostas? Ao presidente do Conselho Federal titular, falso. Ao secretário do Conselho Seccional em exercício, esta é a resposta certa. Ao coordenador do Conselho Fiscal Deliberativo, a resposta está completamente equivocada, porque o Conselho Fiscal da Caixa de Assistência e Deliberativo, quando ele existe, ele funciona assim como que um órgão de... Ele vê as contas, ele analisa, ele faz como se fosse um auditor, tá certo? Na realidade, ele faz como se fosse um auditor. O que acontece quando... Não é só o presidente da Caixa de Assistência, né? Tanto o presidente da Caixa quanto a diretoria do Conselho Seccional, se por qualquer motivo deixarem o mandato antes do seu término, ele tem que prestar contas a quem compete apreciá-las. No caso da Caixa de Assistência, ele apresenta ao Conselho Seccional na pessoa do secretário do Conselho Seccional. E ao coordenador do Conselho Fiscal e Deliberativo, a gente já viu que não é o caso, e ao presidente da Caixa do advogado sucessor, existe aí uma certa incongruência nas duas respostas. Vamos ver efetivamente o que a lei diz. Não está nem na lei, isso está no Regulamento Geral. Artigo 59 do Regulamento Geral. Deixando o cargo por qualquer motivo no curso do mandato, os presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência e da subseção apresentam de forma sucinta relatório de contas ao seu sucessor. Então, a resposta certa é, na realidade, a letra D, ao presidente da Caixa dos Advogados sucessor. Tá? Porque, a bem da verdade, as contas da Caixa, quando elas são encaminhadas ao Conselho Seccional, tá certo? Quem aprecia e julga as contas da Caixa é o Conselho Seccional. E quem aprecia e julga as contas do Conselho Seccional é, inicialmente, o próprio Conselho Seccional, tá certo? E, posteriormente, este relatório e estas contas são encaminhadas ao Conselho Federal para homologação. Se o Conselho Federal não homologar, ele baixa em diligência e os conselhos seccionais têm que se adequar às diligências feitas pelo Conselho Federal. Da mesma forma, a Caixa de Assistência, quando presta contas ao Conselho Seccional, o Conselho Seccional pode baixar em diligências e a Caixa de Assistência vai ter que providenciar as diligências solicitadas pelo Conselho Federal, tá? Por isso, o equívoco, né, que eu incorri em dizer ao secretário do Conselho Seccional, porque eu não vi essa palavrinha em exercício, porque na realidade
o Conselho Seccional, quando recebe as contas da sua Caixa de Assistência, do mesmo jeito que o Conselho Federal, quando recebe as contas do Conselho Seccional, quem recebe no Conselho Federal é a terceira Câmara, que é secretariada, que é presidida pelo secretário-geral adjunto. Tá? Então, existia uma certa dúvida aqui com relação à resposta, mas a gente já viu que é a resposta da letra D de dado. A gente volta já já com a próxima questão.